Fala corredor ou corredora do desafio Corra Seu Melhor 5 ou 10 km. Nilson na área, corredor assim como você, treinador especializado em corrida de rua e criador do projeto Let's Go Runner, que tem como objetivo levar você até o seu melhor tempo dos 5 ou 10 km. E na aula 2 eu vou te mostrar como correr do jeito certo, assim como você já vem realizando durante essas 2 primeiras semanas do desafio. E assim também como alguns dos meus alunos alcançaram seus recordes batendo no 5 e no 10 km. O sonho ainda é fazer sub 30, mas já estou bem mais perto para quem fazia 36, 37, fazendo 31, 31 e 40, né? É uma bela mudança já. Esse 5 km foi para quanto tempo, você lembra? Foi para 25 e alguns segundos, assim, deu na casa dos 25. Quanto que foi o tempo, Adriano? Fala pra galera aí. Foi de 19 minutos e 39. Deu um pace de 3,55. Eu corria sempre intervalado, eu nunca consegui correr contínuo. O máximo do máximo que eu já corri contínuo foi 1,5 km. E depois que eu comecei a treinar, esse último domingo eu consegui fazer o 5 km contínuo, né? Coisa que eu nunca na minha vida tinha conseguido. Passado eu consegui bater sub 30 no 5K. Deu 29 ou 28,55. Tava correndo aquele 30, 31, 32. 2020, 21, fazendo para 23, 24, 23, assim, ficava nessa média, né? Esse ano eu fiz 21,50, que foi o meu melhor tempo, então, né? Meu RP agora em fevereiro, dos 5 quilômetros. A primeira vez foi 33, né? Quando eu consegui. E agora eu consegui 26,40 contínuo. Mas antes de começarmos o conteúdo dessa aula 2, eu tenho que te falar que nós temos um passo a passo nessa terceira semana. Ou seja, um caminho a seguir. E se você está aqui assistindo a aula 2 e não assistiu a aula 1, eu peço que você pause esse vídeo e clique embaixo e assista a aula 1. Porque na aula 1 eu te mostrei os 6 principais erros que estão te impedindo e que estão subestimando o seu resultado no 5 ou 10K. Então, antes de você entender qual que é o jeito certo para você começar a melhorar seus tempos, é preciso diagnosticar quais são os erros que você pode estar cometendo. Então assista a aula 1 para depois continuar assistindo aqui essa aula 2. E não teria como iniciar esse vídeo sem antes agradecer vocês pela comunidade que nós estamos nessas 3 semanas. Pelos comentários, pelos feedbacks, pelos posts dos treinos lá na comunidade do Facebook. Eu fico muito feliz em ver vocês saindo para ação e, claro, vendo resultados. Vamos lá então, hoje, direto para o nosso tema, que é correr do jeito certo. Para você que já está, obviamente, no desafio, você está mudando de grupo. Ou seja, você está saindo de quem apenas pega o tênis e sai correr para pessoas que estão treinando corrida com objetivo, com orientação e, claro, com alguns pontos importantes. Como, por exemplo, para você começar a se diferenciar, você vai ter que entender um pouco mais sobre os tipos de treino que vão te dar mais velocidade, que vão te dar mais resistência, a fim de chegar até o seu melhor tempo nos 5 ou 10 km. Por quê? O que você vinha fazendo não está te levando para o próximo nível, não está fazendo você melhorar os seus tempos. Então você vai entender agora não só os tipos de treino, mas vai aprender como executar, para quem que é, qual o objetivo de cada treino, a fim de você ter uma maior clareza desse processo de treinamento, de periodização. E quando eu falo em treinamento, periodização, eu quero compartilhar com você os meus 3 princípios que eu levo como base para o meu projeto e para o meu treinamento para com vocês. Pontos importantes. Quando eu falo em princípio, por exemplo, quais são os seus princípios? É algo que você não muda, né? Por exemplo, eu sou honesto. É um princípio, eu sou honesto. Eu sou leal. É um princípio. Então esses princípios eles não podem ser ignorados. E no treinamento desportivo, eu separei 3 que eu levo comigo desde sempre. E vou pedir a permissão para você, para eu virar um pouco de costas e anotar esses princípios e vou te explicar um pouco mais por que isso diferencia do time de quem só corre para quem treina a corrida. Eu desenhei um triângulo, que são os 3 princípios. Qual que é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês? Vou escrever aqui, ó. Individualidade. Individualidade.
Ou seja, eu tenho que entender quem é você e perceber quais são as adaptações necessárias. Segundo princípio, eu vou colocar aqui uma abreviação, mas é progressão. Ou seja, eu tenho que pegar do ponto A e levar para o ponto B. E para isso eu preciso progredir as cargas. Mas calma que essas cargas não vão ser apenas aumentando esse volume ou intensidade. E o terceiro princípio que eu utilizo no meu método é a especificidade. Ou seja, você está querendo iniciar na corrida ou você quer melhorar o seu tempo nos 10 km? E vocês estão percebendo que no desafio eu já separei vocês em 6 grupos. E isso tem um porquê. Porque eu já consigo diferenciar um pouco de onde vocês estão e para onde vocês vão. Então, eu vou levar em consideração a especificidade, eu vou levar em consideração essa progressão, porque o desafio ele vem avançando. E principalmente com qualidade e segurança. Eu defino esses 3 princípios ao ponto de você conseguir ter resultados. Nós somos movidos a resultados e isso vai fazer a diferença na hora de você começar a entrar para o time, entrar para o grupo que está treinando corrida e obviamente tendo resultados. E é claro que quanto mais eu conhecer de você, mais eu consigo extrair performance, extrair melhorias, extrair esses detalhes que o treinamento esportivo vai precisar. Você já está percebendo essas primeiras 2 semanas que corrida é muito mais do que pegar o tênis e sair correndo. E quando você está focado, quando você gosta dessa prática esportiva, você quer melhorar. E é claro que com a qualidade e segurança vai te ajudar mais. Você está percebendo que não é treinar muito para treinar, mas sim você seguir alguns princípios importantes para conseguir ter resultado. Então lembre-se, princípio é algo que não se muda. E no treinamento esportivo eu tenho que levar em consideração e eu peguei esses 3. Tem muitos mais princípios, mas eu peguei esses 3 e fiz a base da pirâmide do meu método de treinamento. E vocês estão experimentando nesse desafio de 3 semanas que está mudando e transformando os tempos de pessoas comuns, pessoas reais, que antes pensavam que fazer um treino de tiro era a salvação da sua vida, que fazer um longão era obrigatório todo final de semana, que correr todos os dias era importante para se manter treinando. E eu estou te mostrando que isso é diferente quando você trabalha com princípios de treinamento e, claro, com uma orientação. E sem esses 3 princípios, ele fica mais difícil você alcançar um resultado. Por quê? Não tem progressão, não tem especificidade, é treinos aleatórios. E isso vai fazer diferença. Não sabe o que você está passando no momento, como está a sua semana. E isso vai fazer a diferença. E vocês já estão experimentando nesse desafio de 3 semanas. Partindo desse pressuposto, eu vou te mostrar uma pirâmide que vai te levar da base até o topo. E você vai conseguir entender como isso aqui vai funcionar. Primeiro, eu quero que você foque nesta pirâmide. Por quê? Isso aqui é a pirâmide do resultado. Eu quero que você olhe para cá. Ó. É isso aqui que você está buscando. Resultado. Só que o que acontece? Muitas pessoas elas não têm uma base bem formada. Eu não falo nem em distância. Por exemplo, lapidar os 5 km. Não é esse fator. É o fator que nós estamos com foco em preparação de longo prazo. O meu foco não é mudar você em 3 semanas. O meu foco é realizar transformações tão importantes durante 6, 12 meses que vão fazer realmente a sua mudança de resultado e a mudança de hábitos. Isso vai trazer. E no desafio, você está experimentando um pouco disso. Nós estamos um pouco mais no topo da pirâmide do desafio. Eu vou te dar um adiantamento aqui dessa pirâmide. Por exemplo, o que são 7 dias? Eu posso separar como microciclos. Então você está através de 3 microciclos comigo. E cada treino é o quê? É uma sessão. A fim do quê? De nós chegarmos até o resultado. E muitas pessoas, logo na primeira semana, já viram o resultado. Na segunda semana, já baixaram seu tempo nos 5, já baixaram seu tempo nos 10. Então, pensando só nesse topo da pirâmide que vocês estão experimentando, vocês já estão vendo o resultado. Ou, por exemplo, putz, tem muita coisa para mim aprender, muita coisa nova aqui. Isso é importante. Mas vamos começar do princípio. É a preparação no longo prazo. Foco maior. O que você quer estar ano que vem? Onde você quer estar ano que vem?
Qual o seu objetivo na corrida de rua? Coloca lá na frente uma meta de 1 ano. Eu quero estar correndo 21 km, eu quero estar correndo 10, eu quero melhorar meu 10, eu quero fazer tal prova. Preparação no longo prazo. Isso aqui vai te dar a base. Segundo ciclo aqui, segunda escada da nossa pirâmide, é o ciclo anual. Então, como o nosso calendário é anual, fecharam um calendário, né? Um ciclo anual. Isso é um momento de periodização. Sempre vai ter a fase de transição, as festas e tudo mais. Então, a gente fecha normalmente em 12 meses nossa preparação. E aí depois nós temos os macrociclos. O que são os macrociclos? Por exemplo, quantos meses você precisa para melhorar os seus 10 km? São 2? São 3? São 1? Cada mês a gente pode definir como um macrociclo. Então, você vai precisar desse macrociclo completo. Então, 3 meses, fechou um macrociclo. E aí, 1 mês é o mesociclo, que nós estamos aqui nesse andar já. Então, dentro do macrociclo são necessários 3 mesociclos. Então, são 12 semanas de preparação. O macrociclo, eu como treinador olho isso aqui e eu olhei o seu desafio como um todo. Eu não estou preparando treinos aleatórios. Eles têm ligações, eles estão seguindo os 3 princípios e sem eles vocês não conseguem ter resultado, que é a progressão, a individualidade e a especificidade. Então, o mesociclo, 1 mês de treinamento. Microciclo são as semanas de treinos até você chegar na sessão e cada sessão vai chegar no resultado. Você viu que tudo importa? Só que você muitas vezes está fazendo só treinos aleatórios e já quer ter resultado. E o resultado pode vir no primeiro momento, mas depois da estagnação ela começa a ficar muito grande. E isso é perigoso. Por quê? Você fica desmotivado. E pessoas desmotivadas, corredores desmotivados, não veem muita graça nisso. E o meu foco com você nessa semana é te mostrar que é possível ter resultado, porém tem que ter maior entendimento do processo. E eu quero te abrir alguns pontos importantes dentre os tipos de treino que você já vem realizando dentro do desafio. Por exemplo, treinos de tiro, treinos intervalados, treinos contínuos, treinos fartleks. E vamos começar através do treino contínuo, ou seja, ou a rodagem, conhecido como contínuo ou rodagem. É um treino que você não pode parar em intensidade leve, normalmente. Você pode fazer intensidades mais fortes? Pode. Agora, sempre? Não. Primeiro ponto, para quem que é o contínuo ou rodagem? É para corredores mais intermediários ou avançados, que já conseguem correr sem pausas. Então, você iniciante, se tentar ficar insistindo no contínuo, você vai fazer um volume muito baixo e isso vai deixar o treino um pouco pobre. E não é legal. Eu faço 3 km, mas é legal você fazer um intervalado, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, aumentar um pouco o seu volume. Não tenha vergonha. Você já aprendeu lá na primeira aula que correr sem caminhar é um dos erros. Então, para quem que é? Intermediários avançados. Qual que é o objetivo? É desenvolver a sua capacidade aeróbica. Ou seja, sua capacidade cardiorrespiratória. Você, na maioria das vezes, vai trabalhar em intensidades leves. Então, quanto mais leve a intensidade, você consegue aumentar o volume e consegue fazer o contínuo. Pode mesmo até encaixar um longão aqui. Ou um treino de ritmo. Tá? E aí, o que vai ter de diferenças extras desse treino contínuo? É você realmente entender que quando é leve, você tem que fazer leve. Não é porque você está bem que você vai fazer forte, porque tudo está interligado. Para você ver a importância de ter um treinamento orientado e uma diversificação dos tipos de treino. Você, eu estou bem hoje, vou fazer um pouco mais forte, mas o seu próximo treino vai ser um treino intenso e você vai gastar energia na hora que não é para gastar. Então, essas diferenças extras que vão fazer, né, realmente você ter resultado ou não. Não um dia bom ou um dia ruim, você vai fazer o que tem que ser feito. E você não precisa persistir no contínuo se você não consegue ainda. Tudo é processo. Mas lembre-se, essa rodagem ela pode ser mais ritmada para corredores mais avançados, que é o quê? Um tempo run que eu falo. É você trabalhar numa intensidade muito próxima da sua zona de competição, da sua prova. A prova é 10 km, você vai fazer um 7 km tempo run, que é ritmado. Sua prova é de 5, vamos fazer um teste de 3 km. Assim como tem grupos aqui no desafio que já fizeram um teste de 3 km. Então, esse é o contínuo.
Segundo tipo de treino é o fartlek ou variativo. Para quem que é esse tipo de treino? É para corredores também mais intermediários e avançados, que têm um pouco mais de controle de percepção de esforço, de controle de percepção corporal. Por quê? Variativo, o fartlek, ele é o precursor do treinamento intervalado. Começaram correndo leve, forte, leve, forte, leve, forte. De repente, por que não fazer forte e para? E aí virou intervalado. Então o fartlek foi um precursor. É um treino que tem como objetivo trabalhar você em estresses na corrida de rua, pontuais, e trabalhar também sua estratégia de prova. Ou seja, minha dificuldade é o final da prova nisso. Eu posso direcionar, assim como eu já estou fazendo com alguns grupos e treinos, focos de aumentar a intensidade mais no final do seu treino, ou controlar um pouco a sua ansiedade no começo do treino. Vai ser um treino agressivo e um treino difícil. Eu posso fazer um fartlek, por exemplo, 500 metros forte por 500 metros leve. Não é só quilometragens grandes. Eu posso fazer distâncias curtas, porém não podemos, o fartlek você não pode nem caminhar ou ficar parado. Isso não pode de maneira nenhuma, porque senão é caracterizado como um treino intervalado. Então o fartlek você vai fazer picos de subidas e descidas de intensidade sem pausas propriamente ditas. Você pode, por exemplo, pegar um treino de subidas, um treino de rodagem, subidas e descidas. E você vai fazer na subida uma corrida forte e na descida do plano uma corrida leve. Isso vai ser um fartlek. Porém, eu quero que você tenha um pouco de cautela, porque tem muita gente fazendo o falso fartlek. O que é o falso fartlek? A pessoa largou na prova muito forte e acabou quebrando. Fala, não, mas aqui eu fiz os primeiros metros, quilômetros fortes mesmo. Só que não teve intencionalidade. O fartlek é direcionado. Por exemplo, 2 km leve, 1 km forte. 3 vezes vai dar 9 km. Mas você sabe o que tem que fazer. Então, cuidar com o falso fartlek. Você olha assim, depois do seu treino, fala, que tipo de treino é esse aqui? Aí você olha, é um fartlek, porque eu fiz leve, forte, leve, moderado, leve, forte. Só que isso mostra muito mais para corredores iniciantes ou até mesmo intermediários que não tem o controle do pace. E aí acaba achando que é um fartlek, mas era para ser um treino de ritmo ou uma prova que vira um falso fartlek, porque não tem o controle e não tem um treinamento direcionado para entender um pouco mais essas percepções que a própria corrida vai te dar no processo de treinamento, de análise de números. Correr é muito mais do que pegar o treino e sair correndo. E eu preciso que você, corredor, você, corredora, comece já, olha aqui, empilhar resultados. É isso aqui. Com o quê? Com intencionalidade. Então o fartlek é para corredores mais experientes, intermediários para experientes. O objetivo é simular uma prova ou trabalhar com estresses maiores e cuidar com o falso fartlek, porque o fartlek tem que ser intencional. E o nosso terceiro tipo de treino que você já está fazendo aqui, todos os grupos estão fazendo, que é o intervalado ou o treino de tiro. Primeiro, qual que é a diferença do intervalado para o tiro? Porque o intervalado ele pode ser na intensidade leve. Por exemplo, 5 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. 10 vezes, dá 1 hora de treino. Mas é leve. Quando eu falo em tiro, é um intervalado de alta intensidade. Então você fala, eu fiz um tiro hoje, um treino de tiro. Entenda que esse corredor fez um treino intenso. Então, o treino de tiro, para quem que é? Para corredores intermediários e avançados. E o treino intervalado, para corredores iniciantes. E quem agora está no desafio, está percebendo que fez um intervalado ou fez um treino de tiro. Intervalado de alta intensidade, intervalado. Para ter esse entendimento. Qual que é o objetivo? Do intervalado é aumentar o seu volume de treino. Você consegue correr só 2 km, mas é um treino muito pobre. O que eu faço com você? Ok, você vai fazer agora, Amanda, 5 vezes de 800 metros correndo por 200 metros caminhando. Você totaliza 5 km, mas 800 é muito pouco. Eu sei, mas eu pedi 5 séries. Você fez um intervalado. Carga baixa, conseguiu chegar nos 5 km. Mas foi caminhando. Ótimo! Aumentou o volume de treinamento
se expôs mais ao treino e você fica aí persistindo no treino contínuo, no máximo que você consegue. E eu sei que você faz isso porque eu também fazia isso lá em 2009. Você lembra, no Parque São Lourenço eu fazia isso, eu fazia o máximo que eu conseguia. E era 5, 7, 10. Era o dia, estava bem, fazia mais, estava ruim, fazia menos. Sem pé nem cabeça. Treinos aleatórios. Então o objetivo do intervalado para quem está iniciando é aumentar a exposição à corrida de rua. Eu tenho que aumentar a sua corrida e para isso tem que fracionar ela. E qual que é o objetivo dos tiros? É aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória e anaeróbica. Com tiros curtos. Ou treinos de tiros longos também. Mas isso eu tenho que trabalhar o quê? Acima do seu 100% ou muito próximo do seu 100%. Claro, quanto mais curto o tiro, eu consigo com maiores intensidades. Um tiro de 200 é uma coisa, um tiro de 1 km é outra. Mas é trabalhar acima do seu limiar. O que é o seu limiar? É o momento que você consegue sustentar a atividade, a corrida. Passou daquela velocidade ou daquele pace, fica muito difícil. Você tem que ou diminuir ou parar a atividade. E o treino de tiro vai trabalhar acima desse limiar, normalmente. Intensidade. Por quê? Você fazendo treinos intensos, vai trabalhar o seu corpo, vai fazer alterações fisiológicas importantes para quando você for correr leve, opa, mudei meu leve. 10 tiros de 200 metros. Opa, mudei meu leve. Fui correr leve e melhorei meu treino. Melhorei meu pace, Nilson. É, porque você está fazendo treino de tiro. Isso vai ser importante. Então, esse é o objetivo do tiro. É expor a intensidade, gerar um estresse de uma maneira que vá fazer alterações lá no seu pace leve quando você for correr leve. Para isso, tem que controlar, claro, o seu pace, mas isso com o passar do tempo você vai lapidando. O importante é trabalhar com uma intensidade um pouco maior. Só que eu tenho um perigo para vocês. É óbvio que para você melhorar, você vai ter que fazer um treino de tiro. Para quem está intermediário ou avançado. Para iniciante, o intervalado sem intensidade já vai te ajudar. Mas qual que é o perigo que eu quero falar para você aqui? É que isso vai te ajudar? Vai. Mas fazer só isso é perigoso. Porque quanto mais intenso o treino, mais estresse vai acontecer. E mais risco a estar disposto a uma lesão, né? Você vai ter um risco maior à lesão. Por quê? Fibras musculares contraindo rapidamente, maiores impactos, podendo gerar uma lesão. Então o controle dessa intensidade e do volume dos tiros vai ser de suma importância para você otimizar, ou seja, fazer o treino correto na hora correta, com o volume correto, com o intervalo correto. É 1 minuto ou é 2 minutos? Está entendendo o perigo que eu falei para você? Você pegou como fazer para quem, qual o objetivo de cada treino? Eu quero te mostrar isso aqui, que vai ser importante. Você já está fazendo isso já, mas agora você entendeu o que vai te dar mais intensidade, mais resistência, mais velocidade, mais um tempo de prova. É esses tipos de treino, na hora certa e no lugar certo. Quero te mostrar essa carga ondulatória, só para exemplificar ainda mais para você. Você começou aqui o desafio, e você pode ver, aqui é o teu objetivo, 5 ou 10 km. Vai ter momentos que você vai estar numa carga mais leve, uma carga mais alta, ou um volume mais baixo e um volume mais alto. Nem sempre você vai subir, porque senão seria muito fácil. O que você tem que fazer é fazer os princípios lá. A progressão, ou seja, não é sempre que vai progredir. Você vai ter uma carga recuperatória aqui e vai receber uma carga de choque novamente. Opa, essa carga de choque foi a maior até agora, aqui, ó. Você conseguiu aumentar um pouco a intensidade ou o volume. E isso você vai com cautela subindo na carga ondulatória, ó, ao ponto de chegar num pico de performance, ó, aqui é o tempo, tá? É o seu pace. Um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Opa, aqui foi o pico, chegou a sua prova. E onde você começou? No maior pico de treinamento e você ficou mais rápido, ou seja, seu pace ficou menor nos 5 ou 10 quilômetros. Entendeu a carga ondulatória? Para ficar mais claro ainda, não é só treino intenso, não é só treino leve. Vamos ter que ajustar isso aqui de maneira que eu olhe para o macrociclo. Eu, como treinador, consigo olhar isso com o macrociclo, vou te levar até lá. Entendi, deixa comigo. Fez sentido? E aí, eu trago para você um exemplo
que quem está no desafio e alguns preencheram, a gente pediu, preenche aqui como um questionário para entender como que você estava fazendo, o que você, teu objetivo, tuas metas, e muitos preencheram, por sinal. E eu peguei um exemplo de um corredor que passou a sua semana de treinos. Segunda, terça, quinta, sábado, domingo. 5 dias na semana. Ok. Primeira segunda-feira. 8 de 400 metros. Não falou intervalo, não falou aquecimento, não falou nada. Treino de tiro. Forte. Na terça, 14 km para 4,57. Última semana, pô, fez um longuinho legal. Uma terça. Na quinta, ele fez novamente treino de tiro. Ele falou que era tiro, mas 7 vezes. Isso aqui era um treino de tiro. 7 vezes 1 km para 4,41 por 200 metros para 5,15. Ué, ele não caminhou e nem parou. É um treino de tiro? Não, é um treino fartlek. Então eu não sabia nem qual treino estava fazendo. No sábado, aí sim ele fez um treino de tiro. Ele relatou, treino de tiro. Ele fez 2 séries de 1 km para 5,35, 1 km para 4,57, 1 km para 4,31. Ou seja, ele fez um fartlek. Porque 1, fechou o treino, 6 km. 2 vezes, né, 1, vai dar 6 km. E ele fez um fartlek progressivo, legal um treino. Mas nem sabia que era fartlek, ele falou tiro. E no domingo ele faz um longão de 21 km. Pensa comigo. Ó, intenso e um 21K intenso também. O mais leve foi basicamente o 14 km. Então foram 4 treinos intensos, o fartlek lembra que ele é agressivo, e um treino de tiro. E pensa no domingo 21K e fazer de volta esse treino de 8 de 400 aqui. Então a semana tem os tipos de treinos legais? Tem. Tem o fartlek? Tem o contínuo? Tem o intervalado? Tem. Mas tá tudo perdido. Isso aqui não tá otimizando, não tá levando para o melhor tempo. Por quê? Tá sozinho. Agora um outro exemplo para te dar um pouco mais de clareza. E aí sim da maneira correta. 5 km leve é um treino contínuo. Agora, como eu posso brincar com 5 km fazendo o mesmo volume com diversos tipos de treino? Segundo exemplo, aquece 2 km, depois faz 10 tiros de 200 metros forte por 1 minuto parado e mais 1 km leve no final. Aqui vai totalizar 5 km, mas o meu foco é velocidade, aqui é resistência. E o terceiro exemplo é um fartlek, 2 leve, 2 moderado e 1 forte. Um fartlek progressivo, que eu estou focando em melhorar o final de prova desse meu aluno. Então eu tenho intencionalidade. Está percebendo qual é a diferença de correr, chutando, pegando dicas para treinar a corrida? Intencional, descanso, carga certa na hora certa. É esse time que você está. É esse time que você está. Melhorando seus tempos no 5 ou 10K. Queria compartilhar com vocês um dado bem legal. Nos desafios anteriores que eu tenho feito, e no ano 2021, eu perguntei para as pessoas, você treina corrida? Você já treinou corrida com orientação? E o dado que me assustou muito é que 85,4% dessa nossa pesquisa falou que não, nunca tinha treinado corrida ou nunca teve uma orientação, um acompanhamento. Para você ver quanta gente está subestimando o seu resultado. E é aí que está a grande questão. É você entender o porquê de cada treino. Entender quando fazer. Entender por que tiro de 200 metros e não tiro de 1 km agora. Por que fazer 1 minuto parado e se não fazer 2 minutos parado? Tá, mas o longão, eu preciso fazer no final de semana? Será que eu preciso de um longão ou é melhor eu fazer um 8 km ritmados? E aí? O que vai te levar até o seu resultado é a combinação correta dos treinamentos, dos tipos de treino, com cargas altas, cargas baixas, mas progredindo. Porque às vezes nem um longão é necessário para você. Às vezes o tiro de 200 não é necessário nesse momento. E sim o tiro de 1 km mais ritmado. Ou um tiro de 600. Mas por que não 400? Mas eu já fiz 400, então eu nunca mais vou fazer 400. A combinação correta, o treino correto na hora certa. É essa a grande virada de chave
que vai fazer você mudar de time. Quando você vai viajar, primeira coisa que eu faço isso, não sei você, um lugar que eu não conheço, coloca onde? No GPS. E na corrida, sabe o que é o GPS? É a periodização do treinamento. É levar você do ponto A para o ponto B com segurança, com qualidade. Porque se você se perder numa rua, você vai demorar mais para chegar lá. Então, sem uma periodização, você vai poder estar fazendo até mesmo andando de carro, mas está indo para o lado errado. Estou fazendo treino de tiro, mas está fazendo tiro errado, na hora errada, no intervalo errado. Por que parar não caminhando? Por que não correndo leve? Fazer um fartlek agora. O GPS da corrida é a periodização. O meu método, eu utilizo a individualidade, a progressão e a especificidade. Mas tem muitos outros princípios que eu também tenho que abordar quando eu falo em treinamento esportivo. Como, por exemplo, adaptação. Você ficou gripado, você faltou, aconteceu alguma coisa. Eu tenho que adaptar o seu treino. Variabilidade. Eu tenho que mudar esses estímulos. A semana só da rodagem, a semana mais intensa de carga de choque, a semana do fartlek. Não, vai ser os 3 tipos de treino nessa semana. Não, só 2 tipos. Variabilidade. E o outro princípio que é a continuidade. Se você não continuar recebendo esses estímulos específicos, não vai ter resultado. E nada adianta ficar 3 semanas e depois largar o barco e ficar repetindo treinos. Porque repetir treino, você não vai estar variando e não vai ter resultado. Primeira semana é legal, a segunda semana não vai dar certo. É igual o tiozinho no parque. Primeira caminhada ele emagrece. Depois ele fica a vida inteira caminhando 3 km, o corpo já se adaptou. Simples. Todo esse conteúdo, ele faz parte, obviamente, do meu projeto Let's Go Running que eu tenho com meus alunos. De treinamento orientado, treinamento personalizado. E vocês vão ter, nessa semana ainda, maiores informações. Porque já tem muita gente me perguntando sobre esses. Sobre o meu projeto, sobre treinamento, sobre continuidade. Mas o foco da nossa aula hoje não é falar sobre o projeto ainda. Então, eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando para você faz um sentido e eu aplico isso com os meus alunos no projeto Let's Go Runner. Mas agora a gente vai sair para a ação e nós vamos para o treino 2. Vamos lá. Treino 2. Acima do peso. 10 minutos caminhando, mais 5 vezes de 2 minutos correndo leve por 3 minutos caminhando. Então, corre 2, caminha 3, corre 2, caminha 3. Grupo da iniciação. 10 minutos caminhando, depois 2 séries de 4 minutos correndo leve por 2 minutos caminhando. 4, 2, 4, 2. 2 séries e no final vai caminhar mais 10 minutos. Grupo de 5 km iniciação. 10 minutos caminhando, vocês vão repetir um teste de 5 minutos forte. Eu quero esse teste separado, 5 minutos separado. Você vai comparar a primeira semana com a terceira semana. Se puder repetir o mesmo horário, mesmo local, ok. Se não, faz as melhores condições possíveis. Um clima bom, um horário bom. Depois vai caminhar 5 minutos, vai pausar, fez 5 minutos forte, pausa, olha a distância que você fez 5 minutos. Aí depois caminha 5 minutos e depois mais 5 minutos leve. Grupo 5 km Performance. 5 km leve, mais 1 km forte. Eu quero direcionar você para acelerar no final, arrepiar no final. Chega de quebrar na prova, de cansar no final. Nós vamos trabalhar isso aí. 10K iniciação. 2 km trotezinho, aquecendo. Caminha 200 metros e vai repetir o teste de 1.600 metros. Eu quero esse teste separado também. No aplicativo, separa 1.600 em quantos minutos você fez. Compara semana 1 e semana 3. Caminha 400 metros depois para recuperar e mais 2 km leve ao final. Grupo 10 km Performance. 2 km trotezinho, maroto, aquecendo. Caminha 200 metros e vai repetir o teste de 3 km forte. Eu quero esse 3 km forte separado, lembre-se disso. Comparar a primeira com a terceira semana de treinos orientados. Você tem uma base já, analise seus dados anteriores, analisa. Putz, eu fiz 4,30, a meta é 4,29, então sai 4,25, não sai 4,10. Aí, salvo os 3 km, caminha 200 metros e depois mais 2 km leve. Nós estamos chegando no final e você vai melhorar esse seu tempo, não tem como. E também analisa as condições que você está fazendo esse teste aí. Às vezes está um dia muito quente, acontece. Ah, não melhorei. Olha as condições. Como que você não melhorou? Você fez um pouquinho acima, mas estava muito mais quente, estava um percurso diferente. Analise, mas dê o seu melhor.
Na aula de hoje, você pegou os 3 princípios que eu utilizo, que é individualidade, especificidade e progressão de cargas. E você viu que tem muito mais princípios. Eu te mostrei os tipos de treino que vão te dar mais resistência ou mais velocidade. Eu expliquei o para quem, qual o objetivo, o porquê, os perigos, as dificuldades extras. Ou seja, conteúdo que vai te fazer. Só que se você parar nesse conteúdo, você não vai entender a principal aula da semana, que é a aula 3, que vai ser liberada na quinta-feira para você. Que eu vou te falar sobre os pilares que te fazem melhorar os seus resultados no 5 ou 10K. Essa aula 3, e um dos pilares, a maioria não faz. Eu tenho a plena convicção. Qual será? Qual será? Então eu te espero na quinta-feira, às 8 horas da manhã, vai estar liberado para você a aula 3 dessa semana. Lembra? Você é dos curiosos e dos comprometidos. Eu quero ver quem termina esse desafio. Quem vai chegar até o final. Então, não... Ativa o lembrete celular já para quinta-feira, 8 horas, assistir a aula 3. Saia para ação. E não esqueça, compartilhe esses treinos no Facebook. Comenta lá para mim. Quais tipos de treinos você já conhecia, o porquê desses tipos de treino, a pirâmide do resultado? Comenta lá no Facebook. Vai ser um prazer. Eu te parabenizo por chegar até aqui. Mas lembra, o que trouxe aqui não vai te levar até lá. Então eu te espero na aula 3 com os 3 pilares que vão fazer você melhorar seu tempo no 5 ou 10K. Meu grande abraço, tamo junto, bom treino, vai pra ação.